Eu quero começar esse vídeo falando para você que Jesus, ele conseguiu executar o plano de salvação, quando ele entregou a vida dele na cruz por nós. Mas além de nos salvar, ele também conquistou para nós a nossa cura, nossa libertação e nos deu a vitória. Por isso que o apóstolo Paulo disse que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero falar com você, mais que vencedor, um texto. Na verdade é um versículo da Bíblia, mas que traz uma grande lição para nós. Vamos ler? Salmo 71, versículo de número 15, diz assim: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Eu quero chamar a sua atenção para o final desse versículo, onde ele diz que a boca dele falaria dos incontáveis atos de salvação. Amigos, assim como você falar de coisas ruins, de coisas negativas, faz com que você fique desanimado, se entristeça, faz até com que a tua saúde seja abalada, falar das coisas boas de Deus desperta-nos alegria, desperta-nos o ânimo, e acredite, quando a gente fala dos atos de Deus registrados na sua palavra, até a nossa fé aumenta e ela se renova. Quando Deus me permitiu aqui refletir sobre esse versículo, eu me lembrei de Davi. Davi, quando se apresentou para enfrentar o gigante Golias, ele não foi incentivado a lutar. Na verdade, ele foi ali naquele momento esse criticado, né? Ele foi esse julgado, porque o rei olhou para ele, viu um menino, então disse: você não tem capacidade de lutar contra esse guerreiro, ele é guerreiro a vida toda e você não passa de um garoto, de um mancebo. O Davi respondeu para o rei: rei, eu sou pastor e eu cuido das ovelhas do meu pai. Cuidando das ovelhas do meu pai, levantou-se contra elas um urso e depois um leão. Eu enfrentei tanto o leão como o urso. Eu acredito que Deus me livrou do leão e do urso, ele também me livrará desse gigante. Então o Davi, ele abre a sua boca para falar dos atos de salvação de Deus na vida dele e através da vida dele. Eu digo na vida dele porque ele poderia ter sido devorado pelo leão, ou poderia ter sido, esse despedaçado pelo urso. Afinal, estamos falando de duas forças da natureza que o homem não consegue conter assim facilmente, não. Imagine a força que tem um leão, não é à toa que ele é considerado um dos maiores predadores, e o urso, que em sua carreira consegue atingir 60 km por hora. Então, o feito de Davi ter enfrentado tanto o leão como o urso foi um ato de Deus na sua vida, um ato de salvação de Deus, tanto do próprio Davi, porque Deus não permitiu que nem o leão nem o urso lhe fizesse mal, como também um ato de salvação por meio de Davi às ovelhas do seu pai, porque Davi defendeu as ovelhas. Então Davi agora está se apresentando para defender o povo de Israel daquele gigante que há 40 dias estava afrontando o exército de Deus e semeando terror no coração daquele povo. Quando Davi se apresenta, ele então é julgado pelo rei, achando que por ele ser jovem ele não tem capacidade de lutar. Então Davi traz à baila, traz à memória os atos de salvação do Senhor na sua vida, e ele está convicto de que o Senhor vai estar mais uma vez com ele. Eu então quero chamar a sua atenção que é importantíssimo nós sempre estar trazendo à memória, ou com a nossa boca, nós relatarmos os atos de salvação de Deus em nossa vida, o que ele fez por nós. Comece pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando alguém te acusar, quando alguém se levantar contra você, o diabo, o acusador, você vai dizer: mas Jesus já pagou a minha conta, Jesus já pagou o meu pecado. Quando as enfermidades estiverem presentes no seu corpo, você vai se levantar confessando o que a palavra de Deus diz e relatando: lá na cruz, verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas dores. Pelas feridas do corpo dele eu fui sarado. Então você vai relatar os atos de salvação de Deus e viver aquilo que está relatado na palavra de Deus. Pois o Davi relatou ao rei Saul o que Deus já havia feito antes na vida dele, como também por seu intermédio, e a Bíblia diz que o rei Saul
acreditou em Davi e agora ele ficou convencido que Davi não era um qualquer, que Davi não era só mais um mancebo. Davi era com certeza um jovem de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que lutaria em nome do Senhor, e ele disse: vai e o Senhor seja contigo. Quando nós assumirmos a palavra de Deus em nossa vida, quando as nossas confissões forem conforme a palavra, quando nós reconhecermos que somos a justiça de Deus aqui na terra, e com a nossa boca relatarmos os atos de salvação do Senhor, tanto aqueles que a Bíblia relata, como aqueles que nós já vivemos outrora, acredite, muitos olharão para você e reconhecerão que Deus é com você, como o rei Saul reconheceu que o Senhor era com Davi. E muitos poderão conhecer esse Deus através da tua vida, pois depois que Davi voltou de ter derrotado Golias, era mais quem queria saber de quem ele era filho. Muita gente passou a segui-lo e através de Davi muitos conheceram o verdadeiro Deus de Israel. Amigos, fica aí essa palavra, ela pode crescer muito mais no seu coração, mas o meu recado é esse: relate os feitos, as obras de salvação do Senhor em sua vida e por seu intermédio. Amigos, lembrando que eu estou na Avenida Cruzeiro do Sul, uma das avenidas mais conhecidas aqui do estado de São Paulo, na Cruzeiro do Sul, 3.320. É bem próximo à estação do metrô de Santana. Muito fácil de achar. Para ficar mais claro, é a mesma avenida da rodoviária do Tietê. Amigos, venha estar comigo domingo, por exemplo, 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 18 horas, onde para mim será um prazer muito grande adorar Jesus com você e buscar e receber esse poder e esta unção que Deus nos dá quando nós buscamos o seu Santo Espírito. Amigos, vou ficando por aqui. Não esqueça que lá no Instagram eu também estou. Você pode me seguir no Instagram, no Facebook, passar a curtir a nossa página, e aqui, para quem não é inscrito, fique à vontade para se inscrever, pois vai ser um prazer ter você aqui em nosso canal. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.